Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Seu primeiro CD foi gravado aos 15 anos de idade. Desde então, tem dedicado sua vida ao Ministério da Música. O 8º e último CD foi produzido por Gilberto Apolinário, esposo e parceiro de ministério há 3 anos. Ouça como tudo aconteceu. Iveline, você aos 15 anos de idade preferiu gravar o CD a ter a festa de 15 anos tão sonhada das meninas. Por que você tomou essa decisão? Você tinha algum sonho já na área da música? Como foi? Então, eu sempre cantei desde criança, né? Aí, quando eu fiz 15 anos, eu preferi o CD, porque eu achava assim que a festa eu ia ter e ela ia passar, né? E as recordações que ficam mais na nossa memória e tal. E o CD eu ia ter pra sempre. Aí o tempo ia passar, eu ia poder ouvir, eu ia poder me ouvir cantando no CD e tal. Então por isso eu preferi o CD, né? Por ser uma coisa assim que fosse realmente permanente. Né? E quanto tempo depois os seus pais com você decidiram então investir só no Ministério da Música? Então, depois do primeiro CD, nós conhecemos o Flávio Santos e aí ele fez a proposta para nós gravarmos o segundo. Aí nós gravamos os Sonhos, Amigos e Canções, né? Depois de um tempo, a gente fez o Amor Rompe Barreiras. E aí os convites começaram a aumentar também, porque o Amor Rompe Barreiras foi um dos CDs mais divulgados nosso. Nós colocamos um montão de coisa dentro do carro, roupa, CD e tudo. Vocês tinham um carro grande, né? A gente tinha uma Elba, uma Elbinha. E nós fomos, a primeira viagem que a gente fez foi pro Nordeste. Nós ficamos 1 mês e meio no Nordeste. E foi muito gostoso. E nós ficamos assim, viajando durante 7 anos. Quase que consecutivamente. Isso. Nós viajávamos, ficávamos 1 mês no Nordeste, 1 mês no Pará, depois voltávamos para casa. E aí ficávamos 15 dias em casa. Vocês tiveram uma vida meio que de viajamos. nômades, assim, Isso, né? Durante esse período. Viajamos o Brasil inteiro de casa. Cansativo? Muito. Muito Dava cansativo. saudade de casa, da cama? Da família, dos parentes que ficavam, né? Te dava força que você estava com seus pais. É, porque eu nunca estava sozinha, sempre estava com eles. E o que mais te marcou nesse período? Acho que o que mais me marcou foram que nas viagens que a gente fez, a gente realmente sentia a mão de Deus. Me marcou bastante, que foi uma viagem que eu fiz. Nessa viagem só fui eu, meu pai e um amigo, porque minha mãe estava doente, não pôde ir. Então, eu fui sem minha mãe, a gente ficar 1 mês em Rondônia. Aí eu fui bem triste, porque ela não foi e tal, ela era minha ajudadora o tempo todo, né? Então, quando cheguei lá, quando se passaram o 1 mês que a gente tinha que cantar lá, no último dia, nós ficamos na casa de uma senhora. E essa senhora, assim que a gente chegou, ela falou: eu preciso contar minha história pra você, eu preciso contar minha história pra você, minha história... Só que assim, eu tava com tanta vontade de voltar pra casa depois que terminasse a programação, que eu falei pro meu pai: pai, terminou, a gente já volta, né? Era longe, tinha bastante chão ainda, né, pra chegar em São Paulo. Então a gente combinou isso. E quando a gente chegou da igreja na casa dela, ela falou: puxa, eu não vou ter oportunidade de contar minha história pra você, né? Esperei tanto tempo. Eu falei assim: mas a senhora vai ter uma outra oportunidade. A senhora me mandou um e-mail e tal. E aí nós fomos embora. Quando foi de madrugada, nosso carro quebrou. Eita. E aí nós, então, nos lembramos, quando foi de madrugada, começando já a amanhecer, o carro quebrou, nós nos lembramos que o marido dela tinha uma retífica. E aí nós ligamos pra ele falou: não, volta pra cá que a gente vai arrumar seu carro. Então nós voltamos pra casa dela. E ficamos lá 1 semana. E ela teve 1 semana pra me contar a história dela. E aí, esperando o carro arrumar. E ela disse que ela ficou muito doente, com câncer. E ela fez na casa dela uma sala de oração. E a única coisa que fazia o centro da história dela, né? Tudo foi esse em relação à minha música. Que a única coisa que fazia a dor dela passar, as dores que ela sentia, ela tomava remédio e tudo, mas não sentia alívio de dor. A única coisa era ela deitava no chão com as almofadas e colocava a música "O Deus que Tudo Vê" para poder ouvir.
E aí ela clamava a Deus que tocasse nela. E ela sentia as dores dela serem aliviadas. Poxa, Isso marcou bastante. muito bonito, com certeza. E você então só parou de viajar com seus pais quando você casou? A gente ainda viaja. Ainda viaja com os pais? A gente viaja de vez em quando a gente tá em São Paulo, assim, vai pro interior de São Paulo, eles também vão com a gente. Eles continuam trabalhando em prol do seu ministério? Continuam. Meu pai faz a nossa agenda agora, né, minha e do Gilberto. Mas depois que a gente casou, aí vai os dois. Não tem mais sentido eu e o pai, né? Sim, com certeza, Cantou. certíssimo. Hoje eu tava cantando numa igreja esses dias e aí a irmãzinha chegou pra mim e falou assim: puxa, eu me lembro que há um tempo atrás você falou assim: ai gente, ora por mim porque eu preciso de um marido bom. E Deus mandou um marido ótimo. Eu falei: Deus mandou um presentão pra mim. Com certeza. Vamos aproveitar a presença do Gilberto, né, que tá aqui do lado. Vamos chamar ele aqui rapidinho pra contar como foi. Ele tava ali quase dormindo já. Dormindo não, né? Não. Como é que vocês se encontraram? Porque eu acho assim que foi uma união tão perfeita. Vocês dois são da música, você tem a voz linda, ele tem o ministério lindo de música também. Como vocês se encontraram? Foi uma música que uniu vocês? Conta um pouquinho. Ele que vai contar, que a gente vai fazer bastante. Bom, o terceiro CD da Evelina é o Amor Barreiras, como ela falou, e eu acabei entrando na história dela nesse CD, porque eu estava trabalhando no estúdio do Flávio Santos, né, já citado aqui, e ele me convidou para gravar o dueto com ela na música Amor Barreiras. Então eu gravei a música lá, só que no estúdio a gente gravou separado. Ela gravou num dia e eu fui e coloquei minha voz no outro. E foi engraçado que quando ela ouviu a minha voz gravada no CD, ela fez uma imagem totalmente diferente, achava que era um rapaz forte, alto e negro, né? Daí quando a gente se conheceu pessoalmente, foi uma decepção para ela, eu acredito. Foi uma decepção? Não foi, porque assim, eu tinha uma figura diferente, né? Então nesse sentido foi diferente pra mim. Não foi o que ela imaginava. Mas a gente ficou muito amigo e tal, ela sempre me chamava para que eu fosse às igrejas com ela, quando ela estava em São Paulo, para fazer o dueto com ela, cantar, e eu ia. E a amizade foi crescendo, a gente ficou bastante tempo só como amigos, uns 3 anos como amigos, e eu tentei namorar, a princípio ela não quis, demorou para as coisas se acertarem. Mas enfim, ela aceitou, a gente começou a namorar e foi aí que as coisas seguiram, né? Na amizade, no Ministério da Música, nessa parceria que dura até hoje. Estamos agora completando 3 anos de casado. E inclusive depois que a gente gravou essa música, o Amor Barreiras, teve uma outra música que ela gravou comigo no meu CD, que é a música Tudo Enfim, que é uma música que fala do amor de um casal, né? E a música não é minha, é de um amigo em comum. E quando a gente gravou, ela não era minha namorada. E a música fala: vou pra sempre te amar, essa é a melhor parte de mim. E foi difícil pra ela, enfim, também aceitar querer gravar essa música comigo. Porque é uma música, de uma forma, foi o marido que fez para a esposa, uma música que fala da intimidade, da alegria, do amor, do casal e tal. E ela não quis gravar a princípio, né? Mas eu acho que a música... Já estava prevendo ali, né? Já estava profetizando a sua música. Ela foi um elo também de ligação, por fim ela aceitou gravar e... Mas eu falo pra ele que eu tava lá firme no não, mas lá no fundo, né, amor, eu queria, né? Eu espero que sim. Gente, parabéns, viu, pelo ministério de vocês. É bonito você ter... você tinha um ministério sozinho, ele também agora somou, né, vai melhorar ainda mais, eu espero que Deus continue abençoando vocês. Foi um prazer enorme receber vocês em mais uma edição do programa Boa Pergunta. Obrigada. Tchauzinho. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.